Como é de praxe, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou sempre falando sobre algum assunto aqui. Oi, Vivi. Falando sobre algum assunto que tem a ver, né, com essa história aí. História da meditação, história da gente experimentar ser observadora e não os movimentos, né? E o que me veio de falar hoje é que na maioria das coisas que a gente aprende na vida, né? Tem muito mais a ver com conceito, com ideias, né? Com ouvir sobre alguma coisa, com ler, com estudar, né? Conceitualmente as coisas, e menos com a oportunidade de praticar, né? De colocar em prática. E aqui é o contrário, né? É importante a teoria. Legal, Cris, eu já respondo a tua pergunta e repito a pergunta para as pessoas saberem. Mas essa história toda aqui é mesmo 1% de teoria, oi Fabi, e 99% de prática, né? Se você não colocar todo dia, 3 vezes por dia, a experiência de fechar os olhos e observar da maneira como eu explico aqui, você não vai entender o que é isso, né? Porque você vai entender só mentalmente, mas a história toda aqui, as mudanças que acontecem na vida, as transformações que acontecem, vêm com a prática, né? Tem um monte de um negócio, tem uma fumaça de mosquito aqui, peraí. Mudou o vento. E então, convite, né? Eu, de novo, lançando a campanha de 1 minuto, 3 vezes por dia, se puder fazer mais, melhor. Mas um convite de fazer essa experiência todos os dias. Para começar a entender através da sua experiência e não entender a partir da mente, né? Que é o que a gente está acostumado a fazer. Como essa metáfora, esse paralelo que a gente faz sobre a diferença entre ler sobre o chocolate e comer o chocolate, né? Por mais que você estude o chocolate, que seja PhD no chocolate, na hora que você coloca o chocolate na boca, você entende o que é o chocolate. Essa é a história dessa prática, dessa meditação, né? Precisa fazer para entender, né? Não é que precisa fazer, tipo, é uma obrigação, tal. É uma viagem interessante que eu recomendo, assim, para começar a ter um outro jeito de ver a vida, né? Então esse era o tema de hoje que me veio de falar aqui. Geralmente me vem um assunto quando eu começo a preparar aqui para entrar. E vou responder a Cris. A Cris falou que está com muitos pensamentos, como é que faz para afastar, para se distanciar deles, né? A primeira coisa mais importante a fazer em relação aos pensamentos é não querer que eles sumam, não querer que eles desapareçam, não querer que eles se afastem, porque aquela história, tudo aquilo que você não quer, que você resiste, fica, né? Acontece ao contrário do que a nossa mente acredita, né? Então a primeira coisa é permitir esses pensamentos e começar a observar eles de olhos fechados, sem ficar assustada com eles, sem se incomodar com eles, porque é a prática de fazer isso todos os dias
que você vai criando essa distância entre você, porque você não é o pensamento, você é a consciência. Você é a mesma consciência que está consciente do que está acontecendo se você estiver olhando para mim aqui. É isso que você é. E essa mesma consciência, ela existe quando você está de olhos fechados. Só que quando você fecha os olhos, muitas vezes a intensidade dos movimentos, dos pensamentos, das emoções, das sensações do corpo é tão grande que se incomoda, porque você se identifica, você acha que você é isso, que você está criando isso, que você é culpada disso, e você não aguenta e não quer saber daquilo, né? Mas se você começa a ter o hábito de olhar para esse movimento, sabendo que você não é tudo isso, que você não criou tudo isso, e você começa a criar uma distanciazinha entre essa consciência que você é e esses movimentos superficiais que acontecem, é provar esse espacinho cada vez mais que vai te trazer essa paz, que vai te trazer essa tranquilidade. Mas para isso precisa não se forçar a não ter pensamento, porque quem que se força a não ter pensamento? É a própria mente que cria os pensamentos, que não quer os pensamentos, né? Então é isso, Cris, o segredo para acalmar a mente é você não querer acalmar a mente e simplesmente observar os movimentos, tá? A pior coisa que pode acontecer, não pior de ser uma tragédia, mas de gerar uma dificuldade na experiência do observador, né? Na experiência meditativa, é você querer controlar os pensamentos, as emoções, e aí vira uma tortura, tá? Então esse é meu convite, Deixa eu ver, pensamentos observados sobre nosso governo, como lidar. Vivi, esse é um pensamento como outro qualquer. Não existe pensamento importante e pensamento não importante. É tudo pensamento. Então você olha para ele também, quando você estiver de olhos fechados. Se você estiver de olhos abertos, se você quiser atuar como você quiser atuar, seja livre. Mas quando você estiver de olhos fechados, você só olha os pensamentos como movimentos que passam no corpo, tá? Se você tiver uma vida ativa, intensa, né, como corpo e mente são conectados, isso vai gerar pensamento, né? Cris, a maioria dos pensamentos geralmente são negativos mesmo, porque esse programa mental que eu tanto falo, ele é um programa mental que foi feito para olhar os problemas e trazer soluções. Então, naturalmente procura os problemas, né? Então, naturalmente ele vai focar nos problemas em vez de focar na beleza que está aqui sempre também. Então, não se culpe pela negatividade dos seus pensamentos. Não é você isso, é esse programa, tá? Não é muito diferente de uma pessoa para outra. Quando a gente começa a observar, né, como é que funciona esse nosso computador aqui, a gente praticamente entende o computador das outras pessoas também, não é muito diferente. Né? Algumas pessoas são mais positivas, outras menos, mas mesmo pensamentos legais geram estresse, te tiram daqui, né? A grande magia da vida está aqui, não está nos pensamentos, né? Então tem sempre um corte. Então tanto faz se um pensamento é positivo, o interessante é aprender a não ouvir nenhum pensamento, nem os bons, nem os ruins, porque você escuta os pensamentos que falam, nossa, você é incrível, tudo é incrível, você vai ouvir os ruins também, né? Você começa a ouvir esse rádio mental, você ouve tudo, né? Então, o conselho é soltar cada vez mais essa inteligência superficial que a gente está conectada sempre e começar a se conectar nessa outra inteligência maior que está disponível para a gente também. Que vale bem mais a pena do que essa inteligência mais superficial nossa aqui. Cris, não tem outro jeito senão fazer todo dia. E todo dia. Nem que seja um pouquinho. Não é acumulativo, nem que você medite pra caramba um dia, então no outro dia você não precisa mais. Não, é todo dia, né? Quando eu vou lá pros retiros, quando eu virei essa professora dessa meditação, às vezes a gente medita 24 horas seguidas.
só medita. Mas quando eu volto aqui para a vida, esses milhões de horas meditadas não são um banco de investimento de meditação, é todo dia mesmo. Então é uma atividade diária, mas é uma atividade que é interessante, não é um peso, né? É uma descoberta infinita aí quando você começa a praticar, é muito legal. Então, olhar para isso como uma oportunidade e não como uma obrigação, né? E quando você para de fazer essa prática da observação, você começa a grudar de novo nos pensamentos, na mente, e aí a vida começa a complicar de novo, né? Então, essa é a intenção. Então, meu convite para você, Cris, é praticar e não se assustar com os pensamentos. Eles não são você. Você não tem responsabilidade nenhuma por eles. Se eu te perguntar o que você vai pensar daqui a pouco, você não sabe. Então a gente não... Eles veem os pensamentos, né? Aí cabe a gente escolher ser eles ou não, ou deixar eles passarem, porque a tendência dos pensamentos, das emoções é passar, né? Então brinca de praticar, mas e não é para ser sério, né? É para ser lúdico, é para ser leve. Muito bom. É ótimo quando vem perguntas, viu? Não se intimidem em perguntar, porque sempre as perguntas ajudam todos. Então vamos lá? Praticar a observação. Oi, Márcia. Então a primeira coisa é achar uma posição confortável. Oi, Mili. Chegou na hora, Mili. Vai começar agora, teve um papo bom hoje. Então acha essa posição confortável, lembrando da gentileza. E voltando ao assunto da observação, né? Gentileza na maneira como você observa os movimentos, né? Gentileza em tudo. A mente não é gentil, então o ato da gentileza já desconstrói um pouco a nossa mente, né? É importante a gentileza. É como se fosse um antídoto da mente, a gentileza. Então, vamos lá, achar essa posição confortável. E fechar os olhos. A primeira coisa que a gente vai fazer quando fechar os olhos é observar o corpo. Ver se tem alguma região do corpo que está mais tensa. Coloca gentilmente a atenção ali, relaxa. Lembrando que não dá para fazer errado e também não dá para não conseguir, porque a gente não tem que fazer nada, a gente vai só olhar e observar de olhos fechados, da mesma maneira que vocês olham para mim de olhos abertos. E nesse início que eu convido a fazer algumas coisas, tenha a intenção de fazer, vai até onde for, não é também para... Não tem rigidez nisso, é só um convite, tá? Então percebe como é que está seu corpo. Presta atenção na respiração um pouco.
Sente o corpo se mexer com a respiração, sem mudar nada na respiração, só presta atenção nela um pouco. Percebe o corpo encostando na superfície da onde você estiver sentada ou recostada ou deitada. Sente o peso do corpo. E agora coloca atenção nos pés e dedos dos pés. E solta, relaxa. Os joelhos. O quadril, relaxa o quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. E agora coloca atenção no seu tronco. Preenche de ar o tronco, sem forçar. A parte da frente. Atrás, lado direito, lado esquerdo. E agora coloca atenção no coração. E respira no coração. Respira na parte da frente do coração, na parte de trás. Lado direito, lado esquerdo, em cima, embaixo. Respira em toda a região do coração e amplia essa região. Abre o coração. Principalmente por trás, onde a gente não coloca muito atenção. Imagina que seu coração é uma esfera, um sol. Quando você respira, inspira aí, expira nos ambos momentos. Faz esse sol se expandir. Sem forçar até onde for, é só um convite. Agora coloca atenção na garganta. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Sente o ar entrar pelas narinas. Primeiro pela narina direita. Agora pela narina esquerda. E agora pelas duas narinas ao mesmo tempo.
os olhos. Deixa as pálpebras fechadas, mas sem forçar. Deixa as pálpebras bem relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. A testa. A cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, comece a colocar atenção aonde o seu corpo está, de olhos fechados. Preenche esse espaço com a sua atenção. Esse espaço pode ser onde você está, sala, quarto, escritório, lugar onde você está. Sente todo esse espaço. Não só na frente, como atrás de você, dos lados, em cima, embaixo. Preenche todo esse espaço com a sua atenção, sempre com gentileza. E agora, como se o seu coração fosse o centro de uma esfera, o núcleo de um átomo infinito e uma esfera infinita, vai ampliando a percepção desse espaço além das paredes e por todos os lados, como numa esfera mesmo. Tipo ampliando tridimensionalmente, sem forçar também, é só um convite, é só uma intenção. Só explore esse espaço infinito a partir do seu coração. E agora volta a atenção para o espaço onde o seu corpo está e começa a prestar atenção agora nos sons desse espaço. E aceita esses sons, mesmo que sejam sons que sua cabeça, sua mente não goste. Só presta atenção, não tenta mudar nada. Da mesma forma que a gente fez com o espaço. Percebe agora os sons em volta da onde você está, pode ser nos outros cômodos ou na rua.
vai ampliando a percepção desses sons até os sons mais distantes, mais longínquos. E agora a gente vai começar a parte que eu sempre falo que é a parte mais importante, porque é a parte da observação. Nem por isso é difícil, nem por isso é sério. Essa é a hora que não é para fazer absolutamente nada. E por incrível que pareça, não tem nada mais difícil para o ser humano do que o não fazer nada. A gente quer controlar absolutamente tudo. Então, como todo mundo quer controlar absolutamente tudo, é só agora, tá? Depois vocês voltam a controlar. Agora você não vai controlar absolutamente nada, só agora. Você não tem nada para fazer, lugar nenhum para ir, você vai só olhar de olhos fechados. Solta a tal da direção de plástico que a gente segura sempre, achando que está controlando alguma coisa e não controla nada. Direção de um carrinho de plástico que não está nem grudado no carrinho. Só olha, só assiste, só permite. Olha para o que você está vendo de olhos fechados, por mais estranho que seja esse convite para olhar de olhos fechados, a gente vê alguma coisa de olhos fechados. E cada um vê uma coisa e não tem nada, não tem um jeito certo, não é para imaginar. É só para ver o que você está vendo de olhos fechados, que pode ser uma tela escura, pode ser luzes, pode ser um espaço, pode ser nada, pode ser tudo. Isso que você está vendo pode estar bem próximo de você ou pode estar mais ampliado. Pode mexer ou ser estático, tanto faz. Só olha para esse filme que você não criou, não produziu, não atuou, não é crítico desse filme. Você não é absolutamente nada, não tem nada a ver com isso que você está vendo. Você vai só olhar e permitir o que tiver que acontecer na sua frente que aconteça. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver carro buzinando, tudo bem. Se tiver samba na esquina, tudo bem. Se tiver alguma emoção passando, tudo bem também. Só olha, só assiste. Não tenta mudar nada. Assiste e permite.
percebe como é que tá isso que você está vendo, como se você fosse depois me descrever. Percebe se está calmo. Percebe se os limites do que você está vendo se ampliam ou não. Percebe se gentilmente você consegue ampliar um pouco o foco do que você está vendo, até para trás de você, de repente. Explore esse espaço, é uma exploração infinita isso. E fica aí, fica onde você está olhando. E agora eu vou falar umas frases, vocês repetem as frases em pensamento. Não precisa entender a frase, concordar com elas, discordar, nada. Repete mecanicamente, deixa a frase desaparecer e só continua olhando, observando. Eu sou a calma que eu quero ver no mundo. Pensa a frase, deixa ela sumir, desaparecer e só olha, só observa. Eu sou a harmonia que eu quero ver no mundo. Eu sou a liberdade que eu quero ver em todo mundo e no mundo. Pensa a frase, deixa ela desaparecer. Não precisa fazer nada com essa frase. Só repete mecanicamente, deixa ela embora, continua olhando, observando. Eu sou a paz que eu quero ver no mundo. Eu sou a consciência que eu quero ver no mundo.
sou a natureza preservada que eu quero ver no mundo. Eu sou o frescor que eu quero ver no mundo. Entre as frases só olha, só assiste, observa, não faz absolutamente nada. É não fazer nada que tudo acontece. Magicamente, você não tem que fazer nada. Só tem que praticar. Eu sou a unidade que eu quero ver no mundo. Pensa a frase, deixa desaparecer e não faz absolutamente nada, só olha, de olhos fechados. Eu sou a cura que eu quero ver no mundo. E agora aos poucos e gentilmente pode abrir os olhos e voltando para cá. Meditação de carnaval essa, né? O que você fez no carnaval na pandemia? Meditei, né? Valeu você, Flávia. Todo mundo bem aí? Então, voltando ao que eu falei no início, coloca essa observação de olhos fechados no dia a dia, né? Experimenta, Cris, fazer todo dia, ver o que acontece. Experimenta não se incomodar com seus pensamentos, que não são você. Obrigada a vocês. Bom fim de semana para todo mundo. Isso, meditação de sábado de carnaval, Miri. Teve até um sambinha aqui no fundo. Namastê, Vivi. Então até mais, se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Um beijo.